iniciar a análise da prova de Alvorada do Norte, banca ASECTA. A primeira provocação ele aguentou calado, na verdade gritou, esperneou. Mas todos os bebês fazem assim, mesmo que os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas, e não como ele, numa toca, aparado só pelo chão. A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram depois do leite da mãe. Uma porcaria. Não reclamou. Não era disso. Outra provocação foi perder a metade dos seus 10 irmãos, por doença e falta de atendimento. Não gostou nada daquilo, mas ficou firme, era de boa paz. Foram lhe provocando por toda a vida. Não pôde ir à escola porque tinha que ajudar na roça. Tudo bem, gostava da roça, mas aí lhe tiraram a roça. Na cidade, para onde teve que ir com a família, era provocação de tudo que era lado. Resistiu a todas. Morar em barraco, depois perder o barraco que estava onde não podia estar, ir para um barraco pior, ficou firme. Queria um emprego, só conseguiu um subemprego. Queria casar, conseguiu uma submulher. Tiveram filhos subnutridos. Para conseguir ajuda, só entrando em fila. E a ajuda não ajudava. Estavam lhe provocando. Gostava da roça. O negócio dele era a roça. Queria voltar para a roça. Ouvira falar de uma tal de reforma agrária. Não sabia bem o que era. Parece que era ideia lhe era de dar uma terrinha. Se não era outra provocação, era uma boa. Terra era o que não faltava. Passou anos ouvindo falar em reforma agrária, em voltar à terra, em ter a terra que nunca tivera. Amanhã, no próximo ano, no próximo governo, concluiu que era provocação. Mais uma. Finalmente, ouviu dizer que dessa vez a reforma agrária vinha mesmo para valer, garantida. Se animou. Se mobilizou. Pegou a enxada e foi brigar pelo que pudesse conseguir. Estava disposto a aceitar qualquer coisa, só não estava mais disposto a aceitar provocação. Aí ouviu dizer que a reforma agrária não era bem assim, talvez amanhã, talvez no próximo ano. Então protestou. Na 10ª provocação, reagiu. E ficou espantado as pessoas dizerem horrorizadas com ele. Violência não. No texto Provocações, Luiz Fernando Veríssimo traz algumas reflexões acerca de situações vivenciadas pelo personagem do texto. De acordo com o expresso pelo autor, pode-se depreender que a primeira provocação sofrida se deu em que circunstância? Durante seu nascimento, quando os médicos o tiraram da barriga de sua mãe? Então vamos lá. A primeira provocação ele aguentou calado. Na verdade gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem assim. Mesmo os que nascem na maternidade, ajudados por especialistas. Então a partir desse trecho, dá para entender que não houve ajuda de especialistas. Então não houve ajuda médica.
conforme é citado no texto, mesmo os que nascem em maternidade. Se ele está falando essa frase, mesmo os que nascem em maternidade, significa que ele não nasceu em maternidade. Então, subentende-se que ele não foi ajudado por médico. Então, A está fora. B. Após o nascimento, ao receber leite materno. Vamos lá. A primeira provocação ele aguentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem assim, mesmo os que nascem na maternidade, ajudados por especialistas, e não como ele, numa toca, só aparado pelo chão. Bom, a primeira provocação não fala sobre leite materno. O leite materno fala somente na segunda provocação. Então, a B também não é. Letra C. Vamos pular a letra C, vamos para D. Quando nasceu em uma toca, aonde foi abandonado. Vamos lá. A primeira parte não fala sobre toca. A provocação não aguentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas, e não como ele, numa toca, aparado só pelo chão. Então, a partir dessa vírgula, está falando sobre uma comparação. Aqui já não está falando mais sobre a primeira provocação. Está comparando o fato dele ter nascido no chão e o fato de alguns bebês nascer ajudados por especialistas em maternidade. Aqui, quando fala que ele nasceu em uma toca, não fala que ele nasceu em uma toca foi a primeira provocação. A primeira provocação foi o nascimento. A primeira provocação ele aguentou calado, na verdade gritou e esperneou. Então, durante a primeira provocação, ele gritou e esperneou. Então, a D também não é. E também outro erro é que fala onde foi abandonado. Aqui, nesse momento aqui, está extrapolando o que foi dito no texto. Porque na primeira provocação em nenhum momento fala que ele foi abandonado. Então, a partir do momento que diz abandonado, está extrapolando o que foi dito no texto. Abandonado. Então, restou apenas a alternativa C. Quando nasceu em meio à pobreza, perdendo o conforto do útero de sua mãe. Gabarito, letra C. Porque a primeira provocação ocorreu quando ele nasceu. Quando ele nasceu perdendo o conforto do útero de sua mãe. Aqui, quando fala abandonado, extrapola. Quando fala abandonado, extrapola. Quando fala que quando os médicos o tiraram da barriga, extrapola, porque não foi os médicos que tiraram da barriga. E quando fala leite materno, também extrapola. Então, gabarito, letra C. Questão 2. Ao longo da vida, outras provocações marcaram a trajetória do personagem. Por trás dessas provocações, o autor revela um personagem totalmente desajustado emocionalmente. Bom, no texto todo demonstra um personagem desajustado emocionalmente, pois perdeu a metade de seus irmãos, provocando por toda a sua vida. Gostavam a roça, mas aí tiraram a roça.
Então, a todo momento ele fica desajustado emocionalmente. A 1 está correto. 2. Um personagem que sofre as mazelas de sua condição socioeconômica. Sim, ele sofre as mazelas de sua condição socioeconômica. Essa parte, por exemplo, a segunda provocação foi a alimentação que lhe deram depois do leite materno, uma porcaria. Perder seus 10 irmãos por doença, por falta de atendimento. As dificuldades de uma família de baixa renda no campo e na cidade é exatamente o que retrata, porque aqui no trecho aqui ele gostava de roça, mas mesmo assim ele foi forçado a mudar na cidade onde teve que ir com a família. Era provocação de tudo que é lado. Então, na questão 2, todas estão corretas. Gabarito, letra D. Questão 3. Analise os trechos abaixo, retirados do texto. Quais frases demonstram um aspecto subserviente do personagem? Vamos lá. Não reclamou, porque não era disso. O que é subserviente? É como se fosse um serviçal que fica passivo e aceita qualquer situação de bom grado. É o sujeito totalmente passivo, que é uma característica própria do sujeito que não se importa com os males que acontecem. Não reclamou, porque não era disso. Bom, porque não era disso, isso entrega um aspecto subserviente do personagem. Então, a 1 está certo, aspecto subserviente. A 2, não gostou nada daquilo, mas ficou firme, era de boa paz. Aqui também demonstra um aspecto subserviente, mostra uma característica pessoal dele em ser subserviente, pois apesar de não gostar, ele não reagiu. Apesar de uma coisa que ele deveria reclamar, ele não reclamou porque não era disso. A 1 e a 2 demonstram aspecto subserviente. A 3, se não era outra provocação, era uma boa. Bom, a 3 já não mostra um aspecto subserviente, porque não mostra um aspecto pessoal dele. Simplesmente é uma oração declarativa. Se não era outra provocação, era uma boa. Então a 3 não demonstra aspecto nenhum, aspecto subserviente, nem ao contrário. Então a 3 está errada. Gabarito, letra A. Apenas a 1 e 2 está correto. Analise as alternativas abaixo. Todas revelam a condição social do personagem, exceto uma, identifique. Não como ele, numa toca, parado só pelo chão. A A também demonstra um aspecto de condição social, parado só pelo chão, quer dizer que ele não nasceu em um hospital. A B, outra provocação foi perder a metade dos seus irmãos. Outra provocação foi perder a metade dos seus 10 irmãos, por doença e falta de atendimento. Bom, essa B também demonstra uma condição social vulnerável. A C, violência não. Bom, a C, violência não demonstra nenhum tipo de condição social. Então, como está pedindo a exceção, gabarito, letra C. Letra D, morar em barraco. Depois de perder o barraco que estava onde não podia estar, bom, perder um barraco, né, demonstra uma condição social vulnerável também. Questão 5. As provocações citadas no texto podem ser associadas a que circunstâncias e problemas sociais?
Analise as informações contidas nos itens 1, 2 e 3 para responder à pergunta. A mortalidade infantil em razão de doenças que poderiam ser evitadas. Aqui está perguntando circunstâncias que são problemas sociais. Bom, mortalidade infantil é sim problemas sociais, certo? Problemas de saúde pública, alimentação básica, educação, problemas sociais, certo? Falta de moradia, problemas sociais, certo? Gabarito, letra D. Questão 6. A questão da reforma agrária despertou alguns sentimentos no personagem. Com base no que dispõe o texto, analise. O personagem sentiu esperança, desconfiança e revolta. Bom, quando ele soube da notícia, ele se animou. Então houve esperança. Se mobilizou, pegou a enxada e foi brigar para conseguir. Estava disposto a aceitar qualquer coisa, só não estava disposto a aceitar mais uma provocação. Então ele se animou, houve esperança. E aí ouviu que a reforma agrária não era bem assim, talvez amanhã, talvez no próximo ano. Então protestou e houve revolta. Houve esperança. Houve esperança. Houve desconfiança. E também houve revolta. Então todas estão corretas. Gabarito, letra D de dado. Questão 7. Na 10ª provocação, reagiu. Eu ouvi espantado as pessoas dizerem horrorizadas com ele. Violência não. Qual o motivo do espanto por parte do personagem? Essa aqui é uma questão bem mais difícil. Questão de interpretação de texto, em que a banca explorou um conhecimento mais profundo do texto apresentado. Ela explorou um conhecimento que foge até um pouquinho do texto, um conhecimento externo. Então vamos analisar. O motivo do espanto por parte do personagem foi: ele não sabia o significado da palavra violência. Bom, isso aqui você elimina logo de cara, porque em nenhum momento fala no texto que ele não sabia ou não o significado da palavra violência. A reação dele às sucessivas provocações sofridas ser considerada violência por parte daqueles que fazem parte da sociedade que violentou ao longo da vida. Bom, o motivo do espanto por parte do personagem. Então ele ficou espantado. Não foi propriamente com a reação dele às sucessivas provocações sofridas ser considerada violenta. Ele ficou espantado com as reações das pessoas. Então, falar que ele ficou espantado por causa da reação dele mesmo é um pouco de exagero. Você fugiu um pouco do que foi mencionado no texto. Então essa primeira parte aqui, que foge um pouco do que foi anunciado na questão, a reação, ele não ficou espantado por causa da reação dele, ele ficou espantado por causa da reação das pessoas. A reação dele às sucessivas provocações sofridas ser considerada violência por parte daqueles que fazem parte da sociedade que o violentou ao longo da vida. Mas essa aqui também dava para ser marcada como gabarito, por isso que é uma questão bem polêmica. Eu ficaria entre essa, a B e C. A D. A violência é uma prática intrínseca do movimento da reforma agrária. A D também não é. Intrínseco quer dizer que a violência é um movimento próprio da reforma agrária, só que essa está incorreta, por causa que a violência nem sempre é uma característica própria da reforma agrária.
A fala foi um equívoco por parte do autor do texto, já que ele fala o tempo todo em provocações. Bom, a banca deu o gabarito como letra C. Em parte, ficaria em dúvida entre a B e a C. A banca deu a letra C porque a fala foi um equívoco por parte do autor, porque no texto há uma progressão, há uma provocação, outra provocação, mais outra provocação. Então essas provocações necessariamente chegaria a um desfecho. Então cada vez que você vai provocando, você chega a um desfecho esperado, que o desfecho esperado da violência, da provocação, é a violência. Então o autor colocar no texto violência não, quebra um pouco da progressão histórica do texto. Então a banca considerou a letra C e uma questão bem difícil, mas a banca considerou a letra C, então gabarito letra C. Questão 8. A frase, a primeira provocação ele aguentou calado, pode ser reescrita sem prejuízo do proposto no texto, exceto, pedindo exceção. Ele aguentou calado a primeira provocação, correto. Letra B, ele aguentou calada. Opa, calada é feminino, né? Deveria ser calado. Então quando você coloca calada, há um erro de concordância. Concordância nominal. Ele aguentou calado, deveria estar correto. Ele aguentou calado é um erro de concordância. Gabarito letra B. Questão 9. Não pôde ir à escola porque tinha que ajudar na roça. Considerando o uso dos porquês, analise as alternativas abaixo, tendo como referência a frase acima extraída do texto provocações. Apenas uma está incorreta. O porquê quando ele está separado é para fazer uma pergunta. O porquê quando ele está junto é para fazer uma explicação. Então sempre que o porquê estiver separado é para fazer uma pergunta, e o porquê com acento circunflexo, com esse acento aqui circunflexo, necessariamente ele continuará sendo pergunta, só que ele deverá ir obrigatoriamente para o final da frase. Se esse porquê aqui tivesse um acento circunflexo, estaria errado, porque porquê separado faz a mesma função, só que com esse acento ele obrigatoriamente tem que ir para o final da frase, perto da interrogação. Por que não pôde ir para a escola? Bom, porque separado no início da frase. Porque separado no início da frase como pergunta, correto. E porque junto. O porquê quando ele estiver junto é sempre uma explicação, é para explicar algo. Já o porquê com um acento circunflexo e junto, esse aqui ele será usado como substantivo, necessariamente deverá vir como um artigo aqui, um artigo A, um artigo O. Como esse porquê aqui não vem com esse artigo A ou esse artigo O gabarito é a letra B, porque esse porquê aqui está empregado incorretamente, como se fosse um porquê explicativo, um porquê respondendo a pergunta. O certo seria esse porquê aqui, não esse porquê. Então, gabarito, letra B. A letra C está correta, o porquê no final da frase está correto, e o porquê no começo como uma explicação. A resposta é porquê separado, a resposta é porquê junto, a pergunta é porquê separado.
Porque tinha de ajudar na escola, na roça, não pôde ir à escola. Porque funcionando como resposta também está correto. Como pediu a incorreta, gabarito letra B. Na língua portuguesa existem 4 tipos de porquês. O porquê separado será utilizado em perguntas, exemplo, por que não voltamos para casa? O porquê junto será utilizado em respostas. Exemplo, porque agora não temos tempo. Porque separado pergunta, porque junto resposta. O porquê separado com acento circunflexo é utilizado no fim das frases. Continua sendo pergunta, só que quando tiver acento circunflexo será obrigatoriamente usado no final, porque senão, se fosse utilizado no começo, também seria um erro. E esse porquê junto é um porquê com valor substantivo, indica o motivo, a razão, o exemplo. Gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. Questão 10. O negócio dele era roça. As palavras negócio e roça. Bom, quem fez o cursinho sabe que negócio e roça é substantivo. Negócio, o que é um substantivo? É um nome. Substantivo é o que dá nome a todas as coisas. Brasil, lápis, caneta é um substantivo. Então, negócio e roça são substantivos. Correta a primeira. A segunda, a palavra dele é um pronome possessivo. Correto também. Dele, meu, seu, dele, dela são pronomes possessivos, porque indica a posse de alguma coisa. A 2 também está correta. A 3, o O e A são pronomes. Bom, é aqui que está o erro. Esse O é um artigo e esse A também é um artigo. O artigo que ele vai trabalhar para o substantivo, caracterizando o negócio, a roça. Então, gabarito, apenas 1 e 2 estão corretos. Gabarito, letra A. Tipos de substantivo. Substantivo simples, cachorro. Substantivo composto, que é mais de um, né? Composto, cachorro quente. Substantivo próprio, Brasil. Substantivo comum, lápis. Substantivo próprio é que dá nome às coisas. Brasil, Daniel, João, é o nome propriamente. Comum é qualquer substantivo, lápis, caneta, garrafa, não tem um nome próprio. Primitivo, livro. E derivado. Derivado é o substantivo que deriva de um substantivo já existente. Igual livraria, deriva de livro, né? Livraria é um substantivo derivado de livro. Abstrato. Abstrato é aquele substantivo que você não pode tocar. É o substantivo negócio, é um substantivo abstrato. Alegria, amor, compaixão, sentimentos, fenômenos da natureza, são substantivos abstratos. Concreto, Deus, bruxa, lápis. Substantivo concreto, você deve imaginar que é como se você pudesse tocar. Deus é um nome próprio, então na gramática é como se você pudesse tocar, entendeu? Então Deus entra como substantivo concreto. E coletivo, cardume, vara, corja, alcateia também é um substantivo coletivo. Podemos falar 6 tipos de pronomes. Pronome pessoal,
E ele se divide em três, do caso reto: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Substantivo oblíquo: me, mim, comigo, ter, ti, contigo, ser, si, consigo. E de tratamento, que é o pronome de tratamento, que a gente usa para tratar algumas pessoas: senhor, senhorita, você, vossa alteza. O pronome possessivo, que caiu na questão, que indica posse de alguma coisa. Se é pronome possessivo, indica posse: meu, minha, teu, dele, dela. Nosso, vosso, indica posse de alguma coisa. Demonstrativo está demonstrando, apontando o dedo, né? Este, aquele, aquela, aquele outro lá. Este, aquela, isto, aquilo. Indefinido: pronome indefinido, por exemplo, imagina que você está numa roda de amigos e tem um cara chamado lá, o João, no meio da roda de amigos. Aí você fala: o João jogou futebol ontem. Aí, como você está na roda de amigos, você sabe que é aquele João que está ali na roda de amigos. Aí você coloca um pronome indefinido para indefinir qual é esse João. Aí você coloca o pronome indefinido, por exemplo, qualquer. Qualquer João jogou bola ontem. Bron, indefiniu totalmente, você não vai saber quem é que jogou bola ontem. Então esse é o papel do pronome indefinido. Interrogativo é bem conhecido: qual, quais, quanto, quanta, vai fazer uma pergunta. E relativo: que, quem, onde, o qual, cujo, cuja. O relativo vai estabelecer uma relação com o sujeito, vai retomar o sujeito. Por exemplo, o João jogou futebol ontem, onde ele cometeu uma falta. Ele jogou futebol ontem, o qual cometeu falta. Ele jogou futebol ontem, cuja grama estava molhada. Então o pronome relativo serve para retomar algum nome que foi dito anteriormente na oração. Artigo definido: o, as. É a mesma coisa do João. O artigo indefinido são esses aqui. Pronomes indefinidos são esses aqui. Tá vendo que tem muita diferença de um artigo de um pronome. O pronome os artigos são a, o e suas versões em plural. E indefinido são e uns. Então, artigo, vamos lá, a roda de amigos de novo, o João. Você fala: o João jogou futebol ontem. Bom, vai estar definido: o João jogou futebol ontem. A Joana jogou vôlei ontem. Está definido, você vai saber que é aquela Joana que está ali na roda. Agora, se falar um João jogou futebol ontem, ou uma Joana, ou uns João jogou bola ontem, então vai ter indefinição de qual deles. Então esse é o papel do artigo definido e indefinido: ou definir ou indefinir um nome, que é um substantivo. O que é um substantivo? Nomes em geral, desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros. Substantivo é que dá nome a todas as coisas, que dá nomenclatura. Exemplos: caneta, João, por exemplo, copo é um substantivo, café.
O verbo é ações, estados ou fenômenos da natureza. O verbo já não é mais um nome, um chamamento que você dá para algo. O verbo é o agir. Por exemplo, comer, beber. Não é um nome, é a ação em si. Sorrir, estar, chover, cair, gritar, terminados em R, infinitivo. Então o verbo é a ação em si. E também fenômenos da natureza, como chover. Adjetivo vai estabelecer uma característica para esse carinha aqui. Vai estabelecer uma característica para o substantivo. O adjetivo feliz, interessante, a caneta azul, a beleza exuberante, o Brasil amarelo, o Brasil amável, interessante, feliz. Vai atribuir uma característica ao nome. O substantivo é o nome das coisas, o verbo é a ação de agir, o adjetivo vai atribuir uma característica ao substantivo. Um cachorro feliz, um cara feio, uma mulher bonita, uma bicicleta quebrada, vai atribuir uma característica ao nome. Pronome. O pronome vai estabelecer relação das pessoas no discurso e também substituir o nome dentro da oração. Exemplo, o pronome ele. O João jogou futebol e ele também bebeu cerveja. Então, o pronome está substituindo o nome João, que foi dito anteriormente, evitando uma repetição desnecessária. O artigo vem antes do substantivo, serve para especificar ou generalizar. Especifica, né? Ou João, ou a Joana, um João ou uma Joana. O artigo. Numeral. Bom, numeral é bem simples, é o primeiro, a metade, meio, dezenas, centenas. Preposição, liga dois termos de uma oração. Tem as preposições essenciais, né, que tem a musiquinha. A, ante, até, após, com, contra, desde, de, em, entre, para, por, perante, sob, trás, sob, sem. Vendo um vídeo até que fala a música do Kiko, do Chaves, o nome da música é Franja Fenomenal. Você decorar essa música, você acerta várias questões de preposição, que as que mais caem em prova são as preposições essenciais, que liga dois elementos em uma oração e já entra na área de regência. Por exemplo, o verbo assistir rege a preposição a. Quem assiste a o filme. Então, liga dois termos de uma oração. Conjunção, liga dois termos ou duas orações no mesmo valor gramatical. Aqui as orações muito usadas no Enem: mas, portanto, entretanto, conforme. Vai estabelecer uma relação de ligação entre duas orações ali por exemplo, uma conjunção conclusiva. Ele estudou muito, portanto, foi aprovado no concurso público. Então, oração conclusiva. Uma conjunção de finalidade. Ele estudou muito para passar no concurso. Então, esse para é uma conjunção para finalidade. Interjeição. Exemplos: olá, viva, psil. São emoções ou sentimentos. Por exemplo, quando você machuca um dedo, você fala ai. É uma interjeição propriamente dita, uma emoção, um sentimento que você expressa ali. E o advérbio, ele exprime circunstância de tempo. É aquela vizinha fofoqueira, sabe aquela vizinha fofoqueira? Quando você vai falar, quando ela fala uma fofoca, e aí, fulano se casou. Aí ela pergunta quando?
Ah, se casou ontem. Se casou aonde? Se casou na igreja. Ah, se casou que horas? Que período? Se casou de dia. Se casou a festa de casamento foi linda. Então o advérbio vai exprimir circunstância de tempo, modo ou intensidade. Por exemplo, ele casou quando? Hoje, amanhã, intensamente, bastante. Ele gostou? Gostou bastante. Exemplos: agora, melhor, demais. Matemática. Vamos às questões de matemática. A gráfica de João imprime um total de 5.000 panfletos em 2 horas. Quantos panfletos João consegue produzir para entregar a seus clientes em 7 horas? Bom, se em 2 horas produz 5.000, então em 1 hora produz 250, 2.500, né? Então, se em uma hora ele produz 2.500, então é só pegar esses 2.500 e multiplicar por 7. Que vai dar 17.500. Que é o gabarito da questão, letra C. Bom, os 500 panfletos dividido em 2 horas, então 250 por hora. Aí é só pegar os 7 horas, 250 vezes 7, 17.500 panfletos. A relação das grandezas. Sobre regra de 3. Analise sempre a necessária antes de sair calculando a regra de 3 e verificar se são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais. Dizemos que as variáveis são diretamente proporcionais quando o aumento de uma variável ocasiona o aumento da outra, ao passo que as variáveis são inversamente proporcionais quando o aumento de uma faz que a outra diminui. Exemplificando, a velocidade média e o tempo de chegada no destino são variáveis inversamente proporcionais. Afinal, quanto maior a velocidade, mais rápido você chega. Então, a velocidade é desproporcional, a velocidade média é desproporcional ao tempo. Quanto mais alta a velocidade média, por exemplo, se você andar 20 por hora, você vai chegar em 1 hora. Se você aumentando a velocidade para 30 km por hora, você vai chegar mais cedo. Você vai chegar, por exemplo, em 50 minutos. Então, são grandezas inversamente proporcionais. A distância e o tempo, considerando uma velocidade média constante, são variáveis diretamente proporcionais, uma vez que quanto mais longe for distante, maior será o tempo de chegar ao destino. Suponha que estime que 10 salgadinhos por pessoa para realizar uma festa de aniversário. Quantos salgadinhos precisarão ser adquiridos caso deseje convidar 20 pessoas? Bom, são diretamente proporcionais. Quanto mais pessoas, mais salgadinhos serão necessários. Como as duas setinhas estão para cima, a soma pode ser feita cruzadas. 1S
igual a 10 vezes 20, que vai dar 200. Então então S é igual a 200. Então, se uma pessoa produz 10 salgadinhos, 20 pessoas produz 200 salgadinhos. Como é proporcional, não precisa fazer inversão, pode somar direto. 20 vezes 10 é igual a 1 vezes S. Multiplicando cruzado, S é igual a 200 salgadinhos. Para construir uma casa, o pedreiro leva 30 dias. Quantos dias serão necessários para construir uma casa se 5 pedreiros trabalharem simultaneamente? Já aqui há necessidade de mudança, porque as setinhas não são grandezas proporcionais, são grandezas desproporcionais. Quanto mais pedreiro, menos dias será gasto. Então, para fazer a soma cruzada do jeito que está aqui, não dá. Então não dá para você fazer igual ao outro. 1D é igual a 5 vezes 30. Como é desproporcional, você vai pegar o 30 e descer para baixo, e vai pegar o D e subir para cima, para agora sim você fazer a conta, conforme no exemplo aqui. O D que estava embaixo foi para cima, e o 30 que estava em cima foi para baixo. Agora, por causa como é inversamente proporcional e houve a inversão, agora sim pode somar. 1 vezes 30 igual a 5 vezes D. Então 5D é igual a 30. 5D é igual a 30. O que está multiplicando passa dividindo. Então D é igual a 30 dividido por 5. Então D é igual a 6 dias. Então a resposta aqui será 6 dias. Calcule o volume da figura abaixo, considerando os seguintes dados: 5 de base, 2 de altura, 3 de largura. Para calcular o volume de um retângulo, é só multiplicar a base vezes a altura vezes a largura. 5 vezes 2 é igual a 20. Gabarito, letra D. No caso do perímetro, para calcular o perímetro, se a base for 2 e 3, deve seguir aqui, repetir a base oposta e também repetir a oposta. E somar tudo. 2 vezes 2 mais 3 mais 2 mais 3 é igual a 10. Com esses mesmos dados, se for cálculo de área, aí já muda.
você vai pegar a base, a coluna e a base e simplesmente multiplicar. 2 vezes 3 igual a 6. Então, com esses mesmos dados, o cálculo do perímetro dará 10 e o cálculo da área dará 6. A forma do cálculo do volume: Joana precisa trocar uma nota de R$20 por notas de R$10 ou de R$5. Analise as opções abaixo e encontra apenas uma que não está correta. Bom, está pedindo a incorreta, trocar R$20 por nota de 10 ou de 5, e está pedindo a incorreta, trocar uma nota de R$10, trocar por uma nota de R$10 ou por duas notas de 5. Gabarito letra A, porque o ou é excludente. Ou você escolhe um ou outro. Se fosse um E aqui no lugar do ou, estaria correto. Mas como é um ou, então o gabarito já é letra A. Duas notas de 10 certo, dá R$20. Uma nota de 10 e duas de 5 dá R$20. E 4 de 5 também dá R$20. Marina foi até o mercadinho perto de sua casa e comprou 4 bombons por 50 centavos cada. Ela tinha levado uma nota de R$5 para pagar a conta. Quanto ela recebeu de troco? Bom, se tinha R$5 e comprou 4 bombons de 50 centavos, gastou R$2. Se tinha 5, gastou 2. Tinha 5 menos 2, 3, sobrou R$3. Gabarito letra D. Observa a sequência abaixo. Seguindo um número, a lógica já estabelecida, o próximo número conforme no vídeo que eu fiz sobre a prova aplicada em Buritinópolis também, da mesma banca, quando for esse tipo de questão, você deve estabelecer uma relação no que muda do primeiro número para o posterior. Do 1 para o 4, o que mudou? Bom, aumentou 2. Do 4 para o 8, aumentou 4. Do 8 para os 14, aumentou 6. Do 14 para o 22, aumentou 8. Então, observa que há um aumento de 2 em 2. Sempre depois que você fazer essa relação de baixo, você vai observar o padrão nos números de baixo. Então, aumentando de 2 em 2, subentende-se que o próximo número será 10. Então, 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 6, 14. 14 mais 8, 22. E 22 mais 10, 32. Gabarito letra C. Uma questão complementar aqui. Qual alternativa completa o diagrama lógico apresentado a seguir? Bom, aqui é uma questão bem simples, se você for analisar. A multiplicação da estrelinha, o resultado cai na bolinha. 13 vezes 3, 39. 13 vezes 4, 52. 4 vezes 16, 64. 16 vezes 3 dá 48, que é o gabarito da questão. Cadelox. Complete a sequência. Bom, 3, 6, 9. 12 mais 2.
3, 6, 9. Está aumentando de 3 em 3. Então o próximo número será 2. Só com essa sequência aqui será 12. Com essa sequência você já mata a questão. Gabarito letra D. Só mais essa questão. Em uma loja de produtos eletrônicos foram colocados em promoção 4 modelos de celulares A, B, C e D. Considere que o modelo A é mais caro que o modelo B e mais barato que o modelo C. E o modelo D não é mais barato nem mais caro que o modelo A. Qual é o modelo mais caro? Dá uma pausa aí e tentem responder. Agora vamos responder a questão. O modelo A estabelece uma linha subindo, que aqui é o mais caro e aqui é o mais barato. Bom, o modelo A é mais caro que o modelo B, então o modelo B está aqui e o modelo A está acima do B. E o modelo A é mais barato que o modelo C. Então, se o modelo A é mais barato que o modelo C, então modelos e mais barato do que o modelo C. Então, o modelo A é mais barato que o C. Então, o C é mais caro que o A. E o modelo D não é nem mais barato nem mais caro. Então, o modelo D pode estar aqui ou pode estar aqui. O que ele não pode ser não é nem o mais barato nem o mais caro. Então, se ele não pode ser nem o mais barato nem o mais caro e o A e B é mais barato que o C, então o modelo mais caro é o modelo C. Gabarito letra C. Finalizando aqui, até a próxima, se Deus quiser.